que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Lhe darei um novo nome na cidade do meu Deus, na nova Jerusalém que vem do céu. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Lhe darei um novo nome na cidade do meu Deus, na nova Jerusalém que vem do céu. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em breve voltarei, amada noiva. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Olha pro lado e canta, vai, olha pro lado. Os dias são maus, está difícil encontrar alguém. Oh não, que queira pagar preço só pra te ver. Os dias são tristes, mas Deus vai mandar socorro. Você crê nessa palavra, meu irmão? Creia, você vai sorrir de novo. Oh glória, oh glória, ai glória, 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 oh glória, ai glória, glória, glória.
Está difícil conseguir amigos. Eu sei, alguém disposto a sofrer contigo. Os para te acusar, te apontar, existe sempre uma multidão. Mas Deus conhece os corações, Ele sempre estará contigo. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Oh, glória, não, não, não. Glória, glória, glória. Eu vejo uma mulher, a igreja, adotando alguém em espírito. Eu, você, alguém que tanta gente desprezou. Eu vejo lágrimas que chegaram até o trono, lágrimas de homens e mulheres de Deus, aleluia. Eu louvo a Deus Glória a porque Deus, aleluia. alguém me amou. Oh, glória, oh, glória, ai, glória, Glória a Deus. glória, Glória a Deus. Louvados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade de estar aqui anunciando a palavra de Deus. Onde a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer em Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Disse Jesus: eu venho logo, escutem, disse Jesus, eu venho logo. Felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras proféticas deste livro, porque o fim está próximo. Jesus disse: felizes são aqueles que ouvem a sua palavra, glória a Deus, e guardam as coisas que estão escritas neste livro. Guardam as coisas proféticas, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Tudo que Jesus falou está se cumprindo na face da terra. Jesus, ele nos alerta lá no livro de Mateus, capítulo 24, onde os discípulos chegaram para Jesus e diz: mestre, nos conte no Senhor, quando será os sinais da tua vinda? Quando será, Senhor, o fim dos tempos? Nos fale, Senhor. Jesus, ele disse: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, porque muitos virão em meu nome, muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, mas não acreditem. Não acredite, porque muitos falsos profetas já estão na terra, se passando por falsos irmãos, falsos apóstolos, que se dizem conhecer a Deus, conhecem a Deus publicamente, mas negam o verdadeiro Jesus. Mas Jesus, ele nos alertou: cuidado, cuidado, porque muitos vão vir no meu nome, muitos vão fazer sinais. A Bíblia diz que até, se for possível, os escolhidos serão enganados. Nós estamos vivendo em um tempo de apostasia, aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo de esfriamento do amor. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, como diz a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis na terra, e as coisas não vão melhorar, porque Jesus, ele já nos deixou escrito que haveria falta de alimento sobre a face da terra, haveria terremotos, e por se multiplicar a maldade na terra, o amor iria esfriar. E está aí, está se esfriando, já esfriou. Hoje as pessoas já não têm mais amor pelo próximo. Hoje as pessoas, é uma briga por causa do dinheiro, por causa da droga, por causa da corrupção. E o mundo, ele só vai de mal a pior. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Gênesis capítulo 6,
verso 9 até o 13. A palavra de Deus vai dizer que naquela época de Noé era um homem justo. Quem era Noé? Noé era pai de 3 filhos: Sem, Caim e Jafé. Noé era um homem justo diante de Deus. Noé andava com Deus. Noé obedecia a Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. Hoje essa geração não vive em comunhão com Deus. Hoje essa geração não tem aproximado de Deus, estão distantes de Deus. O ser humano cada vez estão se afastando da presença do Criador. Mas Noé era um homem justo. Noé, ele andava com Deus na sinceridade. Noé, ele tinha um coração puro diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que se você não tiver um coração limpo, não verá Deus. Aquele que não tiver o seu coração limpo diante de Deus, ele não vai ver. Mas Noé obedecia a Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus Noé era justo. Noé vivia em comunhão, obedecia. E quando Deus olhou para a face da terra, viu a geração contaminada pela bebida, pela prostituição, pela mentira, pelo engano, pelo roubo, pelo tráfico, pelos seus ídolos de bronze, de prata, de ouro. E quando Deus olhou para a terra, viu a terra corrompida. Hoje não é o mesmo. Hoje essa terra está corrompida pelo pecado. Deus, ele olhou para a terra e viu a contaminação, viu o pecado, viu as pessoas se afastando de Deus. Naquela época as pessoas matavam o outro, derramavam sangue. Hoje não para. É um derramamento de sangue de inocente, tira a vida do outro por causa de droga, de dinheiro, briga por herança, aí tem que matar o pai, tem que matar a mãe. Cadê o amor de Deus para dizer que é seu filho? Será que você está cumprindo o segundo mandamento? Que ama o teu próximo como a ti mesmo? Você não se ama? Ame teu irmão, ame teu inimigo, ame aquele que fala mal de você, ame aquele que está fazendo coisas por trás de você. Tem que amar. Jesus disse: tem que amar o vosso inimigo. Tem que amar o vosso inimigo. Perdoe. Jesus disse: perdoe 70 vezes 7, mas tem que perdoar. Perdoe. Se ele vinha arrependido, perdoe. Essa geração não sabe o que é perdão. Essa geração não sabe o que é perdoar. E querem ser filhos de Deus. E querem dizer que ama a Deus. Uma geração que não conhece Jesus. Para todas as pessoas, diz que ama a Deus é fácil. Todo mundo ama a Deus. Se perguntar a qualquer um, todo mundo vai dizer que ama. É óbvio. Mas será que você ama ao ponto de dar sua vida a Jesus? Porque Jesus disse para os seus discípulos: aqueles que quiserem ser meus seguidores, aqueles que quiserem me seguir, vai ter que morrer, assim como eu vou morrer. Jesus, ele falou isso. Quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus, ele não adulava ninguém. Seguia as multidões e multidões atrás de Jesus. Mas Jesus não adulava. Jesus não adulava quem quer me servir, não. Jesus diz: aquele que quiser, negue sua cruz, tome sua cruz e siga. Negue o pecado, negue a vaidade, negue o roubo, negue o cigarro, negue o álcool. Por amor a mim, você tem que negar o pecado. Para entrar no céu, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Exige renúncia, exige perdas. Para entrar no céu, você tem que perder na terra. Você tem que sacrificar o seu corpo vivo para Cristo Jesus. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus se não abandonar o pecado. Ninguém verá Deus se não deixar o velho homem morrer por amor a Cristo. Nicodemos, fariseu da lei, foi se encontrar com Jesus certa noite. Disse: mestre, sei que ninguém faz esses milagres se Deus, o Todo-Poderoso, não for com ele. Nicodemos conhecia quem era Jesus. Nicodemos conhecia.
Sabia que Jesus foi enviado por Deus. Mas por Nicodemos conhecer, ele estava salvo? Não. Jesus disse a Nicodemo: olha, em verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, ele não vai ver nem o reino do céu. E aí? Nicodemo, sem entender, já velho, uma certa idade, avançado, disse: como assim, Senhor? Eu já estou velho, cansado, eu vou voltar para a barriga da minha mãe novamente? Jesus, com paciência, respondeu novamente: em verdade vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, para nós herdar o reino do céu, tem que nascer de novo. Para entrar no reino do céu, tem que largar a bebida, o cigarro, a mentira, a fofoca, o palavrão. Tem que largar o pecado, senão ninguém verá a face de Deus. Não é de qualquer maneira que vamos ver a Deus. Hoje as pessoas acham que morrer está tudo no céu. Acham que morrer na bebida, no ocidente. Aí diz a família agora: Deus pode no bom lugar. É isso mesmo. Será que, analise a você mesmo, como é que vamos morrer se o homem não entregou a vida a Jesus? Aí Deus botou no bom lugar. Hoje as pessoas querem tudo por cento. Querem tudo. A salvação é gratuita. A salvação realmente é para quem quer Jesus, para quem está disposto a se sacrificar por Jesus. Porque aceitar Jesus Cristo não é só você dizer eu aceito e ponto final e voltar ao que você fazia, não. Exige mudança. Uma mudança de dentro para fora. O homem, aquele velho homem, ele vai mudar. Aquele velho homem que xingava, ele vai parar. Aquele homem que bebia, ele vai parar. Aquele homem que traficava, vendia na biqueira, vendia droga, ele vai parar de traficar e vai carregar uma Bíblia, ao invés de carregar uma arma para tirar a vida do homem. Ele vai agora alcançar almas para o reino dos céus. É isso que Jesus transforma. Aquele que está no tráfico, um filho de Deus. Jesus, ele veio pelos pecadores. Jesus, ele veio para resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nos cativos, aqueles que Satanás aprisiona na bebida, na maconha. Em Jesus, ele veio para libertar esses. Porque Jesus, ele não veio pelos sãos. Jesus, ele veio pelos doentes. Jesus, ele veio para resgatá-los. Certa vez Jesus, caminhando, veio até Mateus. Mateus era cobrador de imposto. Mateus cobrava imposto. Mas quando Jesus chegou para Mateus e disse: siga-me, Mateus deixou tudo. Mateus deixou e seguiu a Jesus. E fez um banquete na sua casa. Fez uma janta para Jesus. Jesus foi lá na casa de Mateus. E lá estavam todos os publicanos, pecadores, fariseus. E eles perguntavam para os discípulos: seu mestre se assenta em meio de fariseus, come junto com pecadores? Jesus ouvindo tudo, porque ninguém esconde nada de Deus. O que o homem faz na terra de Deus, ninguém esconde. Você pode roubar no trabalho, pode traficar, pode trair sua esposa, pode trair o marido, mas Deus está vendo. O que você faz na terra, Deus está no olho olhando. Está sendo tudo contemplado por Deus. Está sendo tudo anotado. Amado, há um livro. Está sendo tudo anotado. O seu deitar, ao seu levantar. Deus conhece até quantos fios tem na vossa cabeça. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Está sendo tudo anotado para o dia do juízo final. Os dias do juízo final se aproximam. Jesus, ele está voltando. O Rei dos Reis breve voltará para buscar uma igreja pura, uma igreja santa, que não se corrompeu com a vaidade nem com a mentira. Jesus, escutando os fariseus falando isso, Jesus disse: eu não vim pelos pecadores, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos pecadores. Eu vim para aqueles que se arrependam. Eu vim pelos pecadores. Eu não vim pelos justos, pelos sãos, não. Eu quero os pecadores. Jesus disse: eu vim pelos pecadores. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai também nos falar, quando Jesus, aleluia,
estava atravessando o rio da Galileia, ao lado leste do lago. Havia um homem lá em Gadá, onde Jesus estava em Gadá. Atravessou o rio do lago leste, do lago da Galileia. E Jesus, ele se depara com um homem que vivia demoniado com legiões nos sepulcros. Aquele homem era possesso. Aquele homem, nada lhe segurava. Acorrentavam e ele quebrava as correntes. Ele vivia nos sepulcros. Posso imaginar que comia carnes ali daqueles cadáveres, porque aquele homem estava possesso. Mas quando Jesus o avistou, ele viu Jesus, aquele homem que vivia demoniado, ele disse: Jesus, Filho de Deus. Olha os demônios. Os demônios creem em Jesus e o povo não crê. Satanás crê em Jesus mais do que o ser humano. Aí os demônios disseram: Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Vieste nos atormentar? E aqueles demônios fizeram súplicas para Jesus, para que Jesus não expulsasse eles, porque se Jesus expulsasse, eles iam voltar para o inferno. E quando ele voltasse para o inferno, eles iam ser chicoteados, eles vão ser também maltratados lá. E ele disse: Jesus viesse nos atormentar antes do tempo? E eles suplicaram: Jesus, se for nos expulsar, manda para aquelas manadas de porcos. Olha os demônios. Glória a Deus. Olha os próprios demônios suplicando para Jesus. Os próprios demônios suplicaram para Jesus para que não fosse para o inferno. Os próprios demônios. Hoje as pessoas não estão nem aí. Hoje as pessoas, para elas, tanto faz. Elas não sabem que tem o inferno, só sabem que tem o céu. Aí diz que o inferno não existe, aí quer dizer que só existe o céu. O céu com as nuvens, com as estrelas, né? E o inferno está vazio. Os próprios diabos, Satanás, os demônios, aquela legião que estava possessa naquele homem, suplicaram: não mande para aqueles porcos. E Jesus, ele disse: vai para aquelas manadas. E assim, aquela legião, deixando aquele homem, foi para os porcos. Aleluia. Porque Jesus, ele tem poder para expulsar demônios. Jesus, ele cura o paralítico. Jesus, ele curava o cego, ele cura ainda. Jesus, ele ressuscita o morto. É para quem crê, é para quem tem fé. Porque havia um homem, centurião, aleluias, quando se encontrou com Jesus, aleluias, e ele disse: Senhor, eu tenho um servo que está doente. Eu tenho um servo que ele está acamado, paralítico, sofre de enfermidade. E Jesus disse para ele: vamos, eu vou na sua casa, eu vou lá. E aquele centurião, ele disse: não, Jesus, eu sou pecador. Olha, o centurião reconheceu: eu sou pecador, não sou nem digno, Jesus, que você entre na minha casa. Eu não sou nem digno, mas eu sou um homem de ordens. Eu sou um homem de ordem. Eu falo para o homem, ele vai, ele cumpre. Eu digo vai, e ele vai. Eu digo vem, e ele vem. Assim seja o Senhor na minha vida. Diga só apenas uma palavra. Olha a fé do centurião. Diga apenas uma palavra e meu servo vai ser curado. Pela fé você é curado do câncer. Pela fé você é curado da depressão. Pela fé você é curado da leprose, da diabetes. Tem fé, tem que ter fé. Aí o povo vende água. As religiões fazem água para o povo ter fé na água. Fé no lenço, tem que ter fé em Jesus. Não é ter fé na água, ter fé no lenço, ter fé em chave, porque o evangelho está uma porcaria. O evangelho só é prosperidade. Estão pregando o evangelho falso. Estão pregando um Jesus de bênção, de prosperidade. Mas Jesus me levantou para pregar a verdade, para não temer o homem, mas somente a Deus. É por isso que eu estou aqui anunciando a palavra de Deus. Sem temer a morte,
Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. É como o apóstolo Paulo diz: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Me faz um favor se matar. Eu não vejo a hora de Jesus voltar e sairmos dessa terra, porque haverá o acerto de conta. Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas já tem quem o julgue. E essas são as minhas palavras que irão julgar naquele último dia. Jesus, ele deixou claro: eu não vou julgar. Eu não vim para julgar as pessoas, mas já tem quem o julgue. Quem vai julgar? São as minhas palavras que irão julgar cada um de vocês. São as palavras de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: examinai-vos as escrituras sagradas, porque dela testificai-vos a vida eterna. São delas que irá julgar o homem. São elas que irá julgar vocês naquele último dia. Porque Jesus, amado, é tão misericordioso. Ainda que ele não tem pecados, mas mataram Jesus, crucificaram. Jesus sofreu calado para dar vida eterna a cada um que queira. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho único, para morrer por aqueles que nele creem, para morrer por aqueles que querem a água da vida. Jesus, ele é o único que pode saciar sua sede. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Porque o reino do céu não é só comida nem bebida. Não é só comida, não é só bebida, não é só de pão viverá o homem, não é só de pão que você vai viver. Você precisa de Jesus, você precisa da palavra, você precisa se alimentar. Nós estamos vivendo os tempos do fim, e as pessoas preocupadas com bebida, e as pessoas preocupadas com carnaval, as pessoas preocupadas em curtir a vida, aí quando morre acaba indo para o inferno. E falta de aviso não foi. Falta de aviso não é. Jesus está avisando. Jesus está avisando para o povo: se arrependam dos vossos pecados. Quando Jesus, ele veio há 2000 anos na face da terra, Jesus não veio pregando bênção, Jesus não veio com chave de vitória, Jesus não veio entregando envelope, Jesus não mandou ninguém rezar em água, orar em água. Jesus, ele veio anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí hoje o povo prefere seguir uma religião. Hoje o povo prefere seguir a religião. Examinais se Deus é um só. Aí em cada esquina aqui nessa rua aqui, eu contei, é sete templos abertos, um de cada lado. Se Deus é um, será que Deus está dividido? Aí diz que Jesus está ali na Assembleia, o outro diz que Jesus está cá na esquina, o outro diz que Jesus está lá na Mundial, que Jesus não está dividido. Se Jesus é um só, a igreja é uma só, por que não fecha e se reúne todos e vão orar? Cadê que não fecham? Vão orar, todo mundo se reúne. Ninguém quer se reunir, mas querem viver brigando. A católica briga com os evangélicos brigam com a católica, aí vive uma briga com o outro. Aí diz que Deus está lá, aí diz o outro que Deus é melhor do que aqui, vive na briga. Aí andam dividindo Jesus. Uma perna está cá, um braço está ali. A igreja de Cristo, amado, é uma só. A igreja de Jesus não é parede. A igreja de Jesus não é onde tem ar-condicionado, onde tem um banco, não. A igreja de Jesus é quem faz a vontade do Pai. Você não precisa de um templo, porque a palavra de Deus, ela diz que meu corpo e seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o meu corpo e seu corpo já é um templo, nós não precisamos desses templos de pedra, aonde o homem vai e só fala em dinheiro, só fala em campanha, só fala em voto, enriquecendo os falsos pastores. É para isso que eles querem abrir templo, para lucrar, tem dinheiro. Valdomiro está enricando nas cabeças de gado. Sila Malafaia só fala em política, e o povo gosta de dar dinheiro de campanha, de dar dinheiro de chave de campanha, água ungida. O povo gosta da mentira, mas da palavra de Deus ninguém gosta. Mas da verdade as pessoas estão trocando a verdade pela mentira.
estão saindo na emoção da carne. É tanto gira-gira que não tem unção nenhuma. O Espírito de Deus não é confusão. Está o maior terreiro de macumba dentro desses tempos. Aí o povo fica lá girando, aí cai se tremendo no chão. Ali não é Jesus não, viu? Ali não é Deus não, é o Satanás. O Espírito de Deus não é confusão. Aí roda, pode ir no terreiro de macumba que você vai ver eles rodando do mesmo jeito. Aí eles rodam lá dentro, aí diz que está sentindo Jesus. É mentira. A Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Todos vai dizer que Jesus está lá. Se você for no centro lá, ele vai dizer, Jesus também está aqui, tem uma imagem. Mas só que a palavra de Deus diz que Deus abomina a imagem de escultura. Ninguém nunca viu Jesus para estar fazendo imagem. Aí diz lá, olha, no terreiro nós também fala de Jesus. Claro que vai falar de Jesus. Satanás fala de Jesus. Satanás também fala. Aí bota uma imagem, nós tem Jesus. É um ser de luz, é um ser. O demônio também é um ser de luz. A Bíblia diz que Satanás, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. É provável também que os ministros de Satanás também se transfigurem em eles também. Os ministros de Satanás, eles se transfiguram, viu? Vêm como ovelhas, mas por dentro são loucos. Vêm como bons. Aí eu sou bom. Aí eu dou alimento. Aí o outro filma, entra na casa de um pai, de uma mãe de família. Aí filma com um bujão de gás na cintura, aqui no ombro. Aí eu tô dando, viu? Ó irmãos, para ganhar like. Isso tudo é para ganhar fama. Ó irmãos, eu tô aqui, vim entregar um bujão para a casa dela. A Bíblia diz que já recebeu o seu galardão. Jesus disse: o que sua mão direita fizer, a sua esquerda não faz. Para que filmar? Eu não vejo a importância de filmar. Ah, mas o povo quer filmar. O povo quer reconhecer. O povo quer aplauso do homem. Faça em oculto. Porque se você fizer em oculto, eu tenho certeza absoluta que a Bíblia diz que Deus, ele vai lhe recompensar. Deus, ele recompensará aquele que ajuda em oculto. Mas o povo hoje é filmando. Aí eu ajudei o necessitado hoje. Dei roupa, dei banho. Para que isso? Estão que nem os fariseus. Subiram 2 para orar. Um batia no peito. Ai Jesus, viu, eu sou bom. Eu oro, eu dou o dízimo, jejum 3 vezes na semana. Para quê? Para quê? Para se mostrar. Enquanto o outro batia no peito, nem olhava para o céu. Dizia: Jesus, me perdoe. Me perdoe porque eu sou pecador. Aí Jesus disse: aquele que se justificar, aquele que desceu justificando, olha, será exaltado. Mas aquele que se exaltou será humilhado. Porque Deus ama aquele que se humilha. Deus ama aquele que se quebranta. Deus ama aquele que confessa a Jesus os seus pecados e deixa. Ao contrário do fariseu. Está cheio de fariseu. Se vai dar uma cesta básica, tem que filmar. Se vai dar uma cesta, um gás, tem que filmar. E os falsos profetas não querem saber. Pode estar o gás faltando na casa da mulher de família. Não, você tem que dar o dízimo. Deixa seu gás, deixa passar fome, mas tem que dar o dízimo. Ei, Jesus não cobra dinheiro. Está sendo pregado um falso evangelho. Mas Jesus, amado, tem levantado os verdadeiros na terra. Jesus está levantando uma nação verdadeira. Jesus está levantando homens corajosos para pregar contra os sistemas, para pregar contra os falsos pastores, contra os falsos padres. É por isso que Deus tem levantado homens e mulheres sem medo de morrer, amado. Sem medo. Tanto faz para mim morrer, tanto faz partir agora, porque sabe Deus. Foi para isso que Deus me enviou. Eu não tenho a minha vida por preciosa, como disse Paulo. Assim sou eu. A minha vida não é preciosa mais para mim. Morrer para mim em Cristo é lucro. Eu prefiro morrer pregando Jesus do que morrer na droga. Eu prefiro ser preso pregando Jesus mais do que ser preso pregando, roubando. É loucura para o ser humano o evangelho de Deus. É loucura para aqueles que estão no pecado. Mas para nós
que estamos em Cristo Jesus, é o poder de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus, Ele confunde as sábias pegando aqueles que estão no pecado. Deus pega o cachaceiro e transforma no servo. Deus pega aquele que está ali, que ninguém deu nada, para o servo. Deus pega os loucos. Deus pega aqueles que o ser humano acha que não presta, mas para Jesus presta. Outrora vivia na bebida, outrora vivia fazendo a vontade de Satanás, outrora vivia em carnaval, atrás de política, vendendo voto. Chega dia de política vendendo votos. Chega dia de política, é atrás de política com a moto para zoadar. Chega dia de carnaval, estava lá. Tira a camisa, se não tirar vai morrer, eu acreditava. Aí o cantor disse, se você não tirar, vai morrer. Mas quando Jesus disse, arrependei-vos e convertei-vos, ninguém acredita. Mas quando Jesus diz, eu vou voltar, haverá um juízo final, o povo não acredita. Mas se tivesse um político aqui, oferecendo propostas, oferecendo campanha, ou um trio elétrico oferecendo alguma coisa que o povo já estava querendo. Mas quando a palavra de Deus é gratuita, o povo não quer ouvir a palavra, o povo se incomoda, mas tem que se incomodar, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que nos últimos finais dos tempos, as pessoas já não iam mais dar atenção à palavra de Deus. As pessoas já não iam mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas já não iam mais dar atenção. Iriam criar comissões nos seus ouvidos. Iriam dar ouvido mais às fábulas. Eles iam procurarem homens. Adoraram mais a criatura do que o Criador, que criou os céus e a terra. Iam adorar mais o homem. A idolatria na terra está terrível. É a idolatria de Iemanjá, é a idolatria de Cosme e Damião. Na Bahia estava tendo a lavagem da cidade. Aí se reúne os feiticeiros macumbeiro, entregam a cidade aos demônios. Eles fazem lavagem na cidade. Aí dá banho de pipoca no outro, faz lavagem, lava a cidade. O prefeito de lá tinha que tomar a vergonha de entregar a cidade para os demônios. Mas a Jesus ninguém se entrega. Mas a Jesus o povo não se entrega. O povo é duro de coração. O povo está corrompido pela mentira. Esse mundo só vai de mal a pior. Assim eram os dias de Noé. O povo comia, o povo bebia, o povo enchia a cara. Aí quando foi tarde, o dilúvio matou todos que não deram atenção. Só salvou Noé, a sua família. Se Deus não perdoou a época de Noé, você acha por que Deus vai perdoar hoje? Numa geração corrupta, uma geração que não quer saber de Deus, uma geração que não busca santidade. Porque Deus, Ele vai salvar aqueles que realmente querem algo com Deus. Porque o mundo, amado, está cheio de falsidade. Você liga o jornal hoje, aí vê suicídio, vê pessoas se matando, vê pessoas na ponte se jogando. É um vazio sem Jesus. É como a Bíblia diz, como diz, a mente vazia é a oficina do diabo. Aí o homem está em casa, não lê uma palavra, não lê Bíblia, não ora. Aí não lê, não faz nada. Aí o diabo bota na mente para roubar, para matar. Vamos roubar, vamos matar, vai estrupar, vai fazer alguma coisa. Aí o cara vai, cai na tentação do diabo. Assim como Eva foi enganada pela serpente, assim o povo está sendo enganado. Assim como Satanás enganou Eva com a maçã. Coma, Eva, coma. Se você comer, você vai ser conhecedor assim como Deus é. Você vai saber da verdade. Coma. Assim é o povo. Satanás oferece riqueza, o povo quer. Satanás oferece tantas coisas do mundo e o povo gosta. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas da terra e se esquecendo do céu. As pessoas vêm de casa para jogar no jogo de triguinho. Satanás puro. Eu conheço umas pessoas que vêm de casa, pega dinheiro com agiota, vende até a mulher se for preciso para apostar no jogo. Jogo é coisa de Satanás. Jesus não está no jogo. Deus não está no jogo. Jogo só tem tramacaia, só tem trambique. Aleluia. Mas esse mundo, amado, só vai de mal a pior. Eu trouxe uma palavra. Ouçam o que a palavra de Deus fala. Porque desde a pregação
Jesus já está falando com nós. Jesus já está falando com todos vocês. Aleluia. Porque a palavra de Deus, amada, a pregação, ela é uma conversa de Deus para o homem. Ela é uma conversa. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Gênesis, capítulo 18. O tema diz: Abraão pede em favor de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. No verso 17, verso 16, vou começar do começo. Depois, os visitantes, que eram os anjos, se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma, e mostraram o caminho de onde podiam ver a cidade de Sodoma. Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aleluia. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Assim essa geração. Deus, Ele não está escondendo o que vai fazer nessa terra. Os dias de Noé, Deus acabou com água. Essa geração Deus vai acabar com fogo. Deus, Ele prometeu, fez uma aliança com Noé que não ia mais acabar a terra com água. Mas nós vemos enchentes, as cidades inundadas de água, mas não se preocupe, a terra não vai se acabar com água. O que Deus falou está falado. Deus fez uma aliança. Aquele arco-íris que você vê no céu, a Bíblia diz que ali é uma aliança Deus com Noé. Aí o LGBT pega e diz que faz a bandeira dele, diz que é a parte do LGBT. Mas se você for ler a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que aquele arco-íris, quando chove, ali é uma aliança que Deus fez com Noé. Toda vez que você vê um arco-íris, você vai lembrar agora. É uma aliança que Deus fez, que não vai destruir mais a terra com água. É com o que, pregador? Com fogo agora. Aleluia. Aí a palavra de Deus diz aqui, que Deus disse: eu não vou esconder mais o que eu vou fazer. Se Deus quisesse destruir a terra agora, sem avisar ninguém, Ele destruiria. Mas Deus está dando a oportunidade para nós, pecadores, se arrependermos e ter a oportunidade de nós, seres humanos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Deus, Ele salva o feiticeiro, o macumbeiro, o idólatra, o bruxo, todos aqueles que querem realmente entregar a vida a Jesus. Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Deus, Ele quer todos aqueles que querem Ele. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus, Ele não ia esconder mais de ninguém o que ia fazer. E no verso 20 a Bíblia diz que aí o Senhor disse a Abraão: olha o que Deus falou: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra. A gente vamos entender que cidade era essa. Há terríveis, olha o que Deus falou: eu tenho ouvido, amado, a oração de um justo, ela faz efeito. Quando um justo ora a Deus, Deus, Ele ouve na hora. Quando um homem tem uma vida com Deus, em obediência, porque só você crê em Deus não faz salvo. Tem que obedecer, tem que crer, tem que obedecer. Não adianta você dizer que crê em Jesus, tem fé e não obedece. A sua fé está morta, tem que obedecer. A mesma coisa você faz uma obra, ajuda, mas não tem fé. A sua obra está morta, sem fé. Tem que ter fé, mas também tem que obedecer em Cristo Jesus. Tem que andar na obediência. Aqui, ó, a Bíblia é o manual do crente. A Bíblia é o manual do ser humano para a salvação, é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus tinha ouvido acusações. Deus tinha ouvido. Chegou até os ouvidos de Deus que aquela cidade estava contaminada pelo pecado. Olha, assim é Deus. Deus olha para a terra. Deus está recebendo várias acusações da terra. Deus tem recebido várias acusações da terra. Homens matando o outro, corrupção, lavagem de dinheiro, abortos, mentira, engano,
e o ódio se multiplicando, e Deus, olha, Ele está vendo tudo. Assim como Deus recebeu acusações lá de Sodoma, assim Deus está recebendo acusações também daqui de Aracaju, da cidade de Socorro, de todo o planeta. Deus tem recebido acusações gravíssimas. E a Bíblia diz, verso 21, aí Deus falou, preciso descer até lá. Olha o que Deus falou, preciso descer até lá para ver se acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Deus falou, eu vou descer lá, eu vou ver com meus próprios olhos, eu vou ver se acusações que estão me falando é verdadeira. Vou descer até lá. Então 2 dos visitantes, quem eram esses dois? Os 2 anjos de Deus. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma e Gomorra, daquela cidade. Porém Abraão ficou ali com Deus. Abraão, fiel a Deus, quietinho ali, ficou com Deus. Deus tinha descido lá, e Abraão ficou lá para interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra. Ficou lá ao lado de Deus. O Senhor, Abraão chegou um pouco mais perto. Abraão se chegou perto de Deus. Olha, aí Abraão disse para Deus, olha o que Deus falou, olha o que Abraão disse: será que vai destruir os bons junto com os maus, Deus? Deus, será que o Senhor, Deus, vai destruir os bons junto com os maus? Será, Deus? Se tiver bom lá, o Senhor vai destruir tudo, hein? Aquela cidade, a acusação já tinha chegado para Deus. Aí Deus desceu. Deus vai dar um basta. Assim essa terra. Essa terra está mais pior do que Sodoma e Gomorra. Aleluia. Olha o que Deus falou. Abraão disse: vai destruir, Deus, o junto com os maus, o bom? Aí Abraão disse para Deus, amado: talvez haja 50 pessoas, Deus, direitas, justas naquela cidade. Nesse caso, vai destruir as cidades. Será que não a perdoarias? Por amor aos 50 bons? Amado, quando o pecado chega a Deus, a medida que Deus tem é destruir o ser humano. Ele dá 2 oportunidades aqui. Só que Sodoma e Gomorra não teve ninguém anunciando a palavra. E nesse século 21, Jesus tão misericordioso está dando a oportunidade para o ser humano ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar que só um Deus, só um Senhor, abandonar as práticas do pecado e seguir o verdadeiro Jesus. Aí sim, esse terá um tesouro no céu. E seguir em obediência não é fácil, mas vale a pena. Larga tudo por Jesus. Então Abraão começou a interceder pelaquela cidade, pelos bons. Abraão disse: Deus, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir, Deus, os bons com os maus? Não é possível que mate os bons junto com os junto com maus, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. Não faça isso. Olha o que Abraão disse para Deus: não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar... Olha, Deus atendeu Abraão, viu? E Deus falou: se eu achar 50 pessoas direitas naquela cidade, em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa dela. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és, ó Senhor,
e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por essa diferença de 5. Aí Abraão, amado, já começou a diminuir. Abraão disse: Deus, você vai destruir a cidade toda? O bom com o mal? Será que é justo destruir o bom? Se tem uns bons lá, Deus, aí o Senhor vai destruir o bom porque está lá junto com o mal? Se houver 50 justos, você vai destruir? Aí Deus disse para Abraão: olha, Abraão, se tiver 50 justos, eu vou poupar, mas se não tiver, eu vou destruir. E Abraão começou a interceder e disse: e se tiver 45? Se tiver 45, aleluia, glória a Deus. 50 pessoas, aí ele disse, e voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento, e continuar falando contigo, pois se és o Senhor, eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. E Abraão continuou: e se houver somente 40 bom, olhe, de 50 já baixou para 40. Aí Deus disse: por amor a esses 40 eu não vou destruir a cidade. Deus respondeu a Abraão e disse: aí Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver 30? Olha, se houver 30 naquela cidade, o Senhor vai perdoar a cidade? Aí Deus disse: se houver 30, eu perdoarei a cidade. E Abraão tomou a insistir: estou sendo atrevido. Aí Abraão já estava enjoando a Deus. Olha, Deus, estou sendo atrevido agora, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? De 50 para 20, olha. Por amor a esses 20 não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, sim, Senhor, aleluia. Pois se esta última vez, é a última vez que eu vou falar, e se houver só 10, aí Deus disse: por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Glória a Deus. Por esses 10 não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. E Abraão voltou para casa. Amado, cidades de Sodoma e Gomorra era uma cidade que havia todo tipo de torpeza. A gente vai chegar lá. Cidade de Sodoma e Gomorra havia homem com homem, mulher com mulher. O homem transava com cachorro, com cavalo, com todos os tipos de animal. Assim era a mulher. Havia todo tipo de pecado: bebida alcoólica, todo tipo de drogas. E Abraão, ele foi interceder pelaquela cidade. Deus, ele já ouvia várias acusações contra Sodoma e Gomorra. E Deus, ele desceu até lá para ver acusações de pé. Mas Abraão começou a interceder: Senhor, o Senhor vai destruir os bons com os maus? Se houver 50 naquela cidade? E Deus disse: olha, Abraão, se tiver 50, eu vou poupar. E Abraão foi intercedendo, que chegou no 10. E Deus disse: Abraão, se houver 10, eu vou poupar por amor aos 10. Aí lá no verso 19 a Bíblia vai dizer: estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhor, estou aqui para servi-lo. Por favor, aceite o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem.
E os anjos disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com eles para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços, os jovens, como os mais velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Tragam-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Olha, vou parar um pouco aqui para explicar. Os anjos tinham ido na casa de Ló. Aí e os anjos disseram: olha, vamos passar a noite aqui na praça. Ló sabia, se os anjos fossem passar aquela noite na praça, aqueles homens de Sodoma e Gomorra iriam ter relações com ele, porque eram todos gays. Aí Ló insistiu: não, passa a noite aqui na minha casa, vou assar pães e vocês comem aqui. Ló insistiu tanto que os anjos passaram a noite lá e jantaram os pães sem fermentos. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que a casa onde os anjos estavam, aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra cercaram a casa de Ló e disse: onde está os varões que entraram aí? Nos mostre eles, Ló. Nós queremos ter relações com ele. Mostre eles quem chega. Mostre os visitantes. Olha, os homens de lá, os jovens. Mostre os varões que entraram na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Ló saiu para falar com os homens e fechou a porta, bem a porta, e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vão trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Olha, Ló disse para os homens: eu tenho 2 filhas virgens. Façam o que vocês quiserem com ela. Ló ofereceu as 2 filhas virgens para os homens. Você acha que os homens quiseram? Foi? Os homens: não, nós queremos esses aí que está aí dentro. Nós não queremos suas filhas não, Ló. Nós queremos esses homens que estão aí dentro. Hoje não é o mesmo, é homem com homem. Tem homem casado se relacionando com outro homem. O mundo está cheio de gay, lésbica, mulher com mulher. E a criação de Deus foi sempre homem e mulher, para se multiplicar na face da terra. E aí Ló disse: não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas ele respondeu: saiam da nossa frente. E diziam os outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar porta. Então aqueles homens sexuais quiseram abusar os anjos. Eles não quiseram as 2 filhas virgens e quiseram abusar até de Ló. E disse: olha, Ló, se você nos mandar os varões aí, nós vamos fazer com você coisa pior. Ló pegou os anjos, fechou a porta e trancou rápido. Aí a Bíblia diz que os anjos mandaram um raio de luz lá, que cegaram aquelas pessoas que estavam do lado de fora. Ficaram cegas ao ponto de não achar nem a porta mais. Então os visitantes disseram: ó, tem mais gente isso aqui? Pega os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e os outros parentes que você tiver na cidade e atire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar.
O Senhor Deus tinha ouvido as terríveis acusações que há contra esta gente. É por isso que nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló: arrumem-se depressa, peguem a mulher, suas filhas e saiam daqui, para que vocês não morram. Ló foi falar com os maridos da mulher, os genros. Ele disse: olha, Deus vai destruir essa cidade, saiam daqui. Vocês têm as minhas filhas em casamento, mas saiam. Aí os homens disseram que nada, você está brincando. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas veem o evangelho sendo pregado, que Jesus está voltando, e as pessoas brincando. E as pessoas não estão levando a sério a palavra de Deus. Estão como o genro de Ló, achando brincadeira. Mas quando aconteceu, assim que Ló saiu de Sodoma, começou a chover fogo do céu. Caiu fogo e matou todas as pessoas de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz, amado, que aquela terra de Sodoma e Gomorra virou cinzas. A mulher de Ló não se escapou. Olhou para trás, foi curiosa, virou estátua de sal. Só se salvou Ló e as suas duas filhas. E como naquela época as filhas de Ló teve relação com o próprio pai. As filhas de Ló não tinha homem, mas não tinha homem. Ela disse: vamos continuar a nossa geração, vamos embebedar nosso pai e vamos se deitar com ele. Primeiro foi a mais velha, embebedou o pai com vinho e teve relações com o pai, engravidou do pai. E o pai não sentiu nada por causa da embriaguez. Assim foi a mais nova no outro dia. Deu vinho ao pai, o pai bêbado, a filha mais nova se engravidou do pai. Aleluia. E assim Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa da imoralidade sexual, por causa que havia torpezas, era homem com homem, mulher com mulher, prática do pecado já tinha subido a Deus, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus mandou aqueles anjos. Deus, ele cumpriu a sua palavra, como disse para Abraão: se houver justo lá, eu vou salvá-los. Assim Deus salvou Ló e as suas duas filhas. Imagina, numa geração de 50 milhões mil pessoas, só se salvar 3. Só se salvou 3. Imagina uma geração que nós vemos corrupta, que vive pela mentira, vive pelo dinheiro, que hoje as pessoas, se não tiver jogo de Flamengo, de Corinthians, se não tiver mulher, sexo, dinheiro, para ele não presta o mundo. Mas servir a Deus são poucos. São poucos que querem servir a Deus. O céu é para poucos. São poucos que querem herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele é para aqueles que realmente almejam morar com o Senhor. Porque não é todos que me dizem Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Não é por você falar de Jesus que vai entrar no reino dos céus. Não é por falar Senhor, Senhor que vai entrar no céu. Tem que negar o pecado, tem que negar o seu eu, tem que levar a sua cruz. Mas não é essa cruz que você bota no peito não, viu? Isso é idolatria. Porque a palavra de Deus diz que ele amaldiçoou essa cruz. Maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Mas o povo está dando glória mais a Maria do que a Jesus. É 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Dá mais glória a Maria do que a Jesus. A Jesus só ora um Pai Nosso. Estão trocando a glória de Jesus por imagens. Estão servindo as imagens. E por trás das imagens existe um demônio por trás delas.
adoram Aparecida, adoram Emanjá, adoram Cosme e Damião, adoram Santo Expedito, adoram Buda, vão para o tarô, vão para os espiritismos, vão para o buzo, e o povo quer buscar feitiçaria, mas não buscam em consultar ao Senhor dos Reis, Senhor dos Senhores. Se vocês têm Jesus, aí o povo vai para o tarô, vai se consultar com o espírito, o mundo dos mortos, porque quem morre não ouve mais. Aí o povo vai se consultar com o morto, vai se consultar com o demônio, porque quem morreu, não existe mais reencarnação. Depois da morte serve o seu juízo. Não tem purgatório, não tem reza de 7º dia depois que você morrer. A morte, ela vai chegar para nós. Não deixe para entregar a sua vida na hora da morte. Você não sabe o dia da manhã? Aí eu só vou entregar a minha vida a Jesus quando eu estiver já morrendo. Aí morre e não dá nem tempo. Porque quando a morte chega, você não dá nem tempo de falar. Quando a morte chega, pegou de surpresa o cara. Era que nem quando Samuel estava lá. Aleluia. Samuel servia ao sacerdote. E o sacerdote morreu. Estava lá sentado na cadeira. Servia a Deus. Mas os filhos estavam desobedientes. Quando ele se sentou na cadeira, caiu, quebrou o pescoço, não teve nem tempo. Aí o ser humano, não, vou curtir a vida, vou beber, vou farrear. Quando eu já tiver com meus 60 anos, não vou entregar minha vida a Jesus. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Aí quando eu estiver já morrendo, eu vou ser que nem um ladrão da cruz. Você não é o ladrão da cruz. Você não é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não foi pregado o que está sendo pregado para você hoje. Não deixe o hoje para o amanhã. Hoje pode ser nossa última noite na terra. Hoje pode ser o seu último jantar. Hoje pode ser sua última dormida. Hoje pode ser o seu último dia de trabalho que você está indo para casa. Porque o amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos se vamos acordar vivo. Então, entregue sua vida a Jesus enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto há tempo. Invocai o Senhor enquanto está perto. O mundo só vai de mal a pior. O mundo ele não vai ter melhor. Jesus disse: eu não vim trazer paz para a terra, mas sim espada. Nenhum político vai trazer paz. Nenhum acordo de paz, onde Donald Trump está fazendo acordos, não vai trazer paz. É uma paz falsa. Estão assinando acordo de paz, enquanto o Brasil está festejando o carnaval, festa. Os Estados Unidos, aquele Donald Trump está lá assinando os papéis. Acordo de paz, buscando acordo de paz em Israel, em Irã. E o povo do Brasil tome cachaça, tome farra. Aí quando for perceber, quando Satanás sentar lá em Israel no trono, aí o povo vai ser tarde. Quando Satanás vier, que ele já está no mundo, a Bíblia diz que ele vai se passar por Deus. A pessoa que não lê Bíblia, não busca Deus, vai cair. A pessoa vai cair fácil. Ele vai se sentar lá em Israel no trono. Haverá uma falsa paz na terra, viu? Haverá uma falsa paz. Essa falsa paz é o que o mundo está querendo. Aonde vai reunir todas as religiões daqui para 2030, há uma agenda onde haverá uma religião só. Aí quem fala da católica vai ser preso. Aí quem fala das imagens vai ser preso. Mas eu vou ser preso pregando Jesus. Eu vou pagar minha vida pregando a palavra de Deus. Jesus deu a vida por mim, porque eu não vou dar? Porque eu não vou dar minha vida a Jesus. Se ele morreu naquela cruz do Calvário, não merecendo, porque nós somos pecadores, assim somos nós. Lá na China o povo está matando os cristãos. Assim vai ser no Brasil. Se abrir uma lei, o povo já tinha matado os cristãos. O que importa é a fé. Irmão, deixa ele adorar a fé. É a fé. A palavra de Deus que só tem uma fé. Há só um Espírito. Há só um batismo. Você sabe qual é a religião para Deus? A verdadeira religião não é a Assembleia, não é a Adventista, não é a Deus Sem Amor. A verdadeira religião para com Deus é ajudar os órfãos, é ajudar as viúvas, é ajudar os necessitados. Mas o povo quer ajudar os falsos pastores.
O povo quer dar pinga, o povo quer dar oferta, né? O povo quer sustentar limusine, helicóptero. O povo quer... Aí está cheio de famoso. Só canta, só prega, se pregar por 70 mil. São falsos profetas. Apóstolo Paulo disse que ele não pregava, não cobrava R$1. Jesus disse, olha, dai de graça e receber de graça. O evangelho hoje é cobrando. Se você vê um evangelho cobrando, saia. Se você vê um evangelho cobrando seu dinheiro, saia. Ei, a salvação ela não cobra R$1. O dízimo na Bíblia não é o seu dinheiro. Aí os falsos pastores usa os textos lá. Aí tem que dar o dízimo. Tem que dar o dinheiro. Se você não dá os 10%, está roubando a Deus. Como é que o ser humano vai roubar a Deus? Se ele é o dono do ouro e da prata. Deus, amado, ele não precisa de nada. Quem precisamos somos nós da misericórdia de Deus. Ei, Deus, ele não precisa de 10%, de 20%. Ele só precisa que você se humilhe e se arrependa dos seus pecados. Aí os falsos pastores dizem, se você não der dinheiro, você não vai se salvar. Se você não der o dízimo, você não vai se abençoar. Deus abençoa, mesmo você não dando dinheiro. Não existe isso, amado. Se você não dá dinheiro, não vai ser abençoado. É mentira. Deus, ele abençoa da mesma forma. Aí os falsos pastores, não, se você não dá dinheiro, você não vai ser abençoado. É porque o povo só quer ouvir prosperidade. O povo só quer ouvir chave de bênção. Mas o arrependimento eles não pregam. Está cheio de falsos pastores. O povo só gosta de ouvir Bruno Leonardo. Ah, porque é bom. Jesus disse que bom só Deus. Ah, porque ele dá comida, não faz salvo. Mas ele não prega para o povo. Eu não vejo Bruno Leonardo dizendo, olha, se arrepende dos seus pecados. Eu vi uma vez no canal dele. Aí a mulher tinha um paralítico lá e disse, eita, leva Bruno Leonardo que ele vai curar. Quem cura é Bruno Leonardo ou é Deus? Não entendi. Quem cura é ele ou é Jesus? Aí as pessoas trocam, estão servindo o homem para adorar a criatura do teu Criador. Ah, leva o paralítico a ele que ele vai ajudar. Ele não vai ajudar nada. O dinheiro não pode salvar. O dinheiro não vai curar a sua doença. O dinheiro não pode curar a sua depressão. O dinheiro não pode tirar você da maconha. Mas Jesus tira, mas Jesus liberta, mas Jesus opera e transforma o pecador. Sem cobrar R$1, é pela sua fé, viu? É pela fé. Pela fé que vamos ser salvos. Sem fé você não é nada, é pela fé. Jesus não cobra nada para você ser curado da depressão, do câncer. Mas o evangelho que está sendo pregado é um falso evangelho. Cuidado, cuidado. Jesus disse, cuidado, que muitos virão em meu nome. Vem a Assembleia, vem a Testemunha de Jeová. São enganos. Religião é comércio. Jesus não deixou religião para o homem seguir. Aí o povo vai para uma religião, senta dentro. Aí se for um mendigo fedendo, eles não deixam entrar. Você fique de fora. Uma vez, quando eu era mais criança, estava de chinela com bermuda rasgada. Fui chamar minha mãe lá dentro da Assembleia. Ele disse, você fica aí, espere aqui, para não deixar entrar. Estava sujo, de chinela. Você não entra. Quer dizer, só entra com o anel no dedo. Só entra quem tiver dinheiro, quem tiver cargo. Que Deus é esse que vocês estão pregando? Que meu Jesus não é prosperidade. Meu Jesus não exige dinheiro nem ninguém. O Jesus que eu prego dessa Bíblia exige renúncia e não cobra um centavo do seu bolso. Eu não estou aqui para pregar, para cobrar dinheiro, porque Jesus já me sustenta. Jesus já me deu um trabalho. Porque a Bíblia diz, amado, aquele que não trabalha não coma. Aí o povo vê. Eu vejo tanta gente sadio, entra dentro do outro pedindo dinheiro. Gente que tem um braço, que tem uma perna, vai trabalhar. Vai trabalhar, mano. A Bíblia diz, aquele que não trabalha não coma. Quer trabalhar não? Não coma. A Bíblia diz, quem não for trabalhar não coma. Jesus disse, tem que trabalhar do seu suor. Sustente do seu suor. Tem gente com saúde, com braço bom, com a perna boa, vai trabalhar. Falta de trabalho não é. Falta de trabalho não tem na terra. Vai capinar um quintal, vai limpar, vai vender água. Tudo é um trabalho, amado. Não faz vergonha não. Aí o povo tem vergonha, só vai trabalhar se for sentado no escritório. Todo trabalho é honra para Deus. Seja vendendo água, seja vendendo alguma coisa. Está trabalhando. Aí o povo está sadio, está bem, vai pedir dinheiro, sadio. Aí tem que ajudar os necessitados, está necessitado nada.
Isso é falta de vergonha na cara de trabalhar. Isso é falta de vergonha. O Brasil só quer viver no Bolsa Família. Está cheio de homem que não quer trabalhar, quer viver no dinheiro, quer viver deitado, mas não vai trabalhar. Aleluias. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Tempo difícil na terra, tempos trabalhosos. Por isso que é tempo de nos despertarmos e buscarmos a face do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. A palavra de Deus foi pregada mais uma vez. Não é por muito falar que vocês vão se converter, porque a palavra de Deus diz que não é por muito falar que as pessoas vão se converter a Deus. É pelaquela ovelha que dá ouvido. A palavra de Deus, a ovelha, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa é ovelha, quando a pessoa quer entregar a vida a Jesus, não precisa estar aqui quem quer Jesus. Ela mesmo vem, olha amado, sente no meu coração de entregar a minha vida a Jesus. Isso foi o chamado de Deus. Não é você estar levantando a mão para quem quer Jesus. Jesus, ele não é para qualquer um estar oferecendo, não. Jesus é para aqueles que realmente almejam seguirem a Ele e negar o pecado, amém? Mas que Deus abençoe a cada um que vai para casa, que vai para o seu trabalho. Pai, protege, meu Deus, cada um, Senhor. A sua palavra, Senhor, foi pregada mais uma vez nesse terminal. Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. A sua palavra não volta vazia. Eu creio, meu Pai, que a sua palavra ela foi semeada, porque a semente ela foi caída. E se a palavra de Deus, que a semente foi caída em uma terra boa, ela dará frutos. Oh Senhor, eu te peço, ó Pai, em teu nome, Jesus, abre, Senhor, a visão de cada um, Senhor, neste momento, para que a tua palavra, Senhor, venha entrar no coração dessas pessoas, para que essas pessoas, ó Pai, venham ser libertas da depressão, do ódio, do engano, do maligno. Que essas pessoas, ó Pai, venham deixar a cachaça, a maconha, o tráfico. Que essas pessoas, ó Pai, venham, Jesus, ter um encontro verdadeiro, meu Deus, com o Senhor. Que essas pessoas, ó Pai, venham sentir sede do teu Espírito Santo, venham ler mais a palavra, venham mais humilhar a Ti, para que essas pessoas venham ser tocadas, Pai, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. É como os apóstolos, apóstolo Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é isto, em nome de Jesus, anda e ande em nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo chegou para o aleijado olhou para eles e disse, olhou assim, os apóstolos disseram: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aí naquela mesma hora aquele aleijado andou. Assim somos nós. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é o Espírito Santo. Então, que recebam a presença do Senhor neste momento. Que vocês venham sentir a palavra de Deus. Ela foi pregada mais uma vez. Pai, abençoa cada um, Senhor, que ouviu a tua mensagem. Protege, meu Pai, livra cada um de acidente, de uma bala perdida, de um assalto. Livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Sabemos, ó Pai, que os dias são maus e o maligno está aí, levando muitas almas para o inferno. Ó Senhor, abre, meu Pai, a visão de cada um. E eu agradeço, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de anunciar a tua mensagem, mesmo sendo pecador. Eu agradeço, meu Deus, por esta rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez aqueles que ouviram essa mensagem. Em nome de Jesus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome
Tome tua coroa, tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa, tua coroa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Deus abençoe a todos os irmãos que vão assistir essa live, essa gravação. Amém, irmãos? Fiquem na próxima, se Deus permitir, até a próxima. Na Nova Jerusalém, Deus abençoe a todos os irmãos que vão assistir aí, seja pela manhã, pela tarde, pela noite. Deus abençoe, irmãos, com Deus. ao vencedor